Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Sejamos todos bem-vindos na Casa Caminho de Damasco. Estamos hoje iniciando os estudos do ano de 2018 na nossa Casa Caminho de Damasco. Aprender é sempre bom. Aprender é um caminho seguro para nós nortearmos os nossos passos na direção segura. Apesar de que Jung já dizia que quem viaja para fora sonha e quem viaja para dentro acorda. Então, acredito eu que a melhor viagem a ser feita ainda é a viagem direcionada ao nosso mundo interior. Então, nós vamos iniciar as nossas atividades deste ano. Vamos começar um estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 456. E a gente tenta fazer um estudo, digamos assim, um pouco mais profundo. Eu encontrei essa frase de Paulo Freire, onde ele diz assim: não basta saber ler, Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Pegando aí como base essa frase de Paulo Freire, nós, transferindo isso para o lado espiritual, gostaríamos de esclarecer que não basta sabermos que a morte não existe, não basta sabermos que a vida continua, não basta sabermos que somos influenciados pelos espíritos, não basta termos o conhecimento de reencarnação. Faz-se necessário um aprofundamento em todas essas questões. Normalmente, a gente conhece o básico. Normalmente, limitamos-nos a irmos às palestras, vez ou outra, tipo assim, uma vez por semana, e com base nisso, nós vamos interpretando o que lá nós ouvimos. É um pouco arriscado. A doutrina espírita, ela nos convida a uma reflexão um pouco mais profunda. Se eu quiser entender realmente o que se passa, como as coisas acontecem, fora e dentro de mim, eu preciso estudar com mais afinco. Eu preciso não só assistir palestras, mas decidir não só ler, mas tentar entender o que está escrito nas entrelinhas. Quando nós pegamos, por exemplo, a obra Nosso Lar, me parece que é uma obra que tem um manancial de conhecimento inesgotável. Porque a cada capítulo que nós lemos, cada vez que nós lemos o livro, com mais atenção, com uma outra interpretação, com outro conhecimento, digamos assim, mais profundo, nós descobrimos coisas novas. Cada vez que nós pegamos o livro Nosso Lar, e poderíamos estar citando qualquer outro, mas vamos ficar no Nosso Lar, nós descobrimos uma coisa nova que sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Mas à medida que eu estudo mais, que eu me aprofundo mais, eu vou entendendo as coisas de uma forma diferente. Porque se eu não fizer isso, fica assim, digamos, um tanto que confuso. Por exemplo, a mãe bateu na filha porque estava embriagada. Quem estava embriagada? A mãe ou a filha? É confuso, não é? Não é confuso? Pois muito bem. É mais ou menos isso que acontece. Quando eu me aprofundo um pouco mais nos dizeres de Paulo Freire, quando eu apenas não leio Eva viu a uva, mas eu vou pesquisar quem trabalha na uva, quem vai lucrar com a uva, que posição Eva ocupa no contexto social, eu estou me aprofundando naquilo que eu decidi estudar, para que não fique confuso, para que nós não façamos interpretações equivocadas sobre aquilo que nós achamos ou deixamos de achar. Feito essas explicações, vamos fazer agora uma propaganda, vamos já começar a divulgação. Nós estamos hoje divulgando, nesse nosso primeiro estudo de 2018, o nosso EMPAMED, que para quem não sabe, é o Encontro de Paz e Mediunidade. O evento vem substituir o antigo Entre Médiuns. Esse nome foi escolhido por um espírito que na ocasião, vocês devem estar lembrados, para quem participou do nosso último evento, do nosso último Entre Médiuns, naquela comunicação final, o espírito, ele deixou ali implícito o nome do evento.
Eu estava ali por perto e fui anotando, e realmente depois eu confirmei com o médium que havia incorporado o espírito, e realmente é isso. É Empamed, do jeito que está escrito aqui. Também conversamos com o médium sobre como escrever Empamed sem o I, Empamed com M, mas não, é Empamed mesmo assim, Encontro de Paz e Mediunidade. Nós definimos pouca coisa sobre o evento, na verdade, estamos começando o ano, ainda estamos em janeiro, mas a gente já precisa começar a pensar como que vai ser a estrutura do evento, de que forma nós vamos trabalhar, como vai ser. O que nós temos de oficial é o nome, Empamed, Encontro de Paz e Mediunidade, e os oradores, provavelmente serão esses. Talvez aí há a possibilidade até da gente ter mais um orador, mas por enquanto são esses. O tema central do evento será vivência mediúnica e os conflitos existenciais. Esse é o tema central. Então é um tema que nós falaremos sobre mediunidade, mas fazendo uma conexão com os nossos conflitos existenciais. E me parece um tema bastante interessante, porque nós somos médiuns, nós somos passistas, nós somos oradores, nós somos trabalhadores, mas somos seres humanos. Então quem é médium é ser humano, e sendo ser humano, todos nós temos os mais variados conflitos, e naturalmente os nossos conflitos, eles refletem no nosso trabalho com a mediunidade. O médium, ele nunca consegue ficar totalmente alheio ao processo mediúnico, muito pelo contrário. O médium, mesmo sendo inconsciente, ele participa ativamente do processo. Então imagine um médium depressivo, um médium ansioso, um médium pessimista. Como é que isto reflete no processo da mediunidade? Como é que isto funciona? Até que ponto a comunicação do espírito através deste médium fica comprometida? Então a ideia é falar sobre mediunidade, fazendo uma conexão com os nossos conflitos existenciais, que não são poucos, vocês sabem disso. O evento também nós já temos a data definida, 16, 17 e 18 de novembro, e os participantes que nós já convidamos e já aceitaram o convite, o Vanderlei de Oliveira, o Lindomar Coutinho, o Agnaldo Paviani e o Samuel Gomes. Aqui é a equipe de oradores. E na parte musical nós teremos a banda Bênção de Paz, que já está conosco há alguns anos. Na abertura, na sexta-feira, o Alan Vilches, que também já esteve conosco, e estreando no nosso evento o Lino Uaman. Não sei se a pronúncia é esta, porque ele não é brasileiro, e ele estará também fazendo uma apresentação musical no sábado e no domingo. Então nós queremos, com essa apresentação, oficializar o nosso evento de 2018, Empamed, Encontro de Paz e Mediunidade. E sempre nós estaremos divulgando, inclusive no canal, a respeito dos oradores, dos temas, quando definirmos isso, ok? Feita a propaganda, feita a divulgação, agora sim voltemos para os estudos. Está aqui, Livro dos Espíritos, a partir da questão 456. É na questão 459 que Allan Kardec indaga: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? E a resposta é algo assim perturbador, porque os espíritos poderiam responder: sim, eles influenciam de vez em quando, vez ou outra, as atitudes de vocês sofrem uma influência, vez ou outra, quando vocês estão pensando, há ali também uma influência de um pensamento de um espírito, mas não. Os espíritos respondem a Allan Kardec: os espíritos influenciam de tal forma que, via de regra, são eles que vos dirigem. Os espíritos influenciam de tal forma que, via de regra, são eles que vos dirigem. Ora, isto quer dizer uma coisa muito simples a princípio: todos nós, absolutamente todos nós, acreditando ou não, somos influenciados pelos espíritos. Isto porque o mundo espiritual não começa lá, distante, lá no umbral. O mundo espiritual começa ao nosso derredor, porque os espíritos desencarnados,
que por uma razão ou outra decidiram não partir para o plano espiritual, ou porque estão apegados à matéria, ou porque não aceitaram a morte, ou porque são ignorantes, ou porque querem obsediar, eles permanecem na crosta. Se esses espíritos permanecem na crosta, nos influenciando, naturalmente o mundo espiritual começa aqui. A nossa volta, o plano espiritual começa aqui. Então eu chego à conclusão que, provavelmente, muitos poucos momentos da minha vida, eu vou estar sem uma influência espiritual. Naturalmente, isso nos deixa preocupado, porque nós poderíamos elaborar questões como estas. Bom, se eu sou influenciado o tempo todo, que tipo de espírito me acompanha? Se eu sou influenciado o tempo todo, um espírito pode entrar no banheiro junto comigo? Se eu sou influenciado o tempo todo, como é que fica a relação sexual? Eu não tenho essa intimidade, então os espíritos irão participar da minha intimidade, os espíritos adentrarão a minha casa. Como é que funciona isto? Porque é exatamente isso que os espíritos disseram a Allan Kardec. De ordinário, ou via de regra, são eles que vos dirigem. Isso significa, a princípio, que dificilmente você, quando elabora um pensamento, está sozinho. Eu estava lá conversando comigo mesmo. Dificilmente estaremos conversando apenas conosco mesmo. Haverá algum espírito, ou alguns, que estarão participando do diálogo mental. Apenas a título de esclarecimento, vamos tentar responder as perguntas. A primeira aqui: que tipo de espírito me acompanha? Fácil. Do que é que você gosta? Você precisa definir do que é que você gosta, o que é que você pensa, o que é que você sente, porque a partir daí você define quem te acompanha. Porque em relação aos espíritos, é muito semelhante às nossas amizades aqui na Terra. Quais são as pessoas que são as minhas amigas? Quem está mais próximo de mim? Aquelas que têm uma afinidade. Aquelas pessoas que gostam de coisas semelhantes àquilo que eu gosto. Por exemplo, quem não gosta de beber bebida alcoólica, dificilmente vai sair com um grupo de amigos para beber cerveja no bar da esquina. Por quê? Ele vai ficar deslocado, não tem graça. Uma pessoa que gosta de assistir filmes de aventuras ou romance, não vai estar com um grupo que gosta de filme de terror. Isso chama-se afinidade. Com os espíritos é a mesma coisa. É algo chamado afinidade vibratória. Os espíritos vão se aproximar de nós à medida que se sentirem atraídos por aquilo que fazemos, pensamos e sentimos, a menos que seja um processo obsessivo. Aí é outra história que nós vamos analisar nos próximos estudos, onde falaremos sobre obsessão. Os próximos estudos, quando terminarmos a influência dos espíritos nas ações e nos pensamentos, vamos falar sobre a obsessão. Fora o caso das obsessões, os espíritos criam esses laços de afinidade. Então, uma questão até muito simples de entender. Os espíritos que estão perto de mim serão sempre aqueles espíritos que gostam daquilo que eu faço, gostam do jeito que eu vivo. Acreditem, há espíritos que se vinculam de tal forma a indivíduos, a pessoas encarnadas, que dormem com eles. Dormem, literalmente dormem, na mesma cama. Dividem ali o mesmo espaço. Se você tem uma pessoa que não gosta muito de higiene, a sua casa ou o seu quarto é um tanto que bagunçada, desorganizada, ela pode facilmente atrair para perto dela espíritos que também tenham esse hábito. Por quê? Porque vão se sentir em casa, vão se sentir muito confortável, certo? Respondida essa pergunta, a segunda questão: um espírito pode entrar comigo no banheiro? Bom, primeiro é preciso saber o que ele vai querer fazer com você no banheiro, né? Mas vai que ele quer me ver nua, se for o caso de uma mulher. Bom, primeiro você vai ter que verificar se o espírito quer perder tempo para ver você sem roupa, né?
Porque você precisa ver o gosto do espírito, né? Porque, mas vamos supor que é um espírito que gosta de ver gente pelada. Bom, então é melhor ele ir numa praia de nudismo. Porque se ele entra no banheiro com você, ele tem limitado ver só você. Se ele vai numa praia de nudismo, ele vê um monte de gente, se é esse o caso. Certo? Isto pode acontecer? Pessoal, isso depende muito da nossa própria proteção espiritual. A nossa casa, o nosso lar, é um exemplo. Esse exemplo que eu vou dar agora, eu já citei em outras palestras. A nossa casa, o nosso lar, porque a pergunta é do banheiro, mas vamos aqui citar também o banheiro, a sala, a cozinha, o quarto. Até que ponto os espíritos podem adentrar a nossa casa? Aqui falando dos espíritos inferiores. Depende da proteção. Se você na sua casa é uma pessoa cuidadosa, preocupado com a segurança, e você coloca cadeado no portão, e você coloca uma cerca elétrica, você tem um cachorro bravo, ora, dificilmente um bandido vai se aventurar a tentar entrar. Até pode tentar, mas vai ser muito difícil. Se você é uma pessoa desleixada e não tem cadeado no portão, e deixa a porta destrancada, e não tem cerca elétrica, e não tem nada de proteção, evidentemente fica muito mais fácil para qualquer assaltante adentrar. E espiritualmente é o mesmo processo. Nós precisamos verificar qual é o nosso mecanismo de proteção. Quais são as minhas barreiras que eu criei para evitar que aquele processo aconteça? Os espíritos obsessores, ao contrário do que se pensa, são muito educados. Nenhum obsessor entra num ambiente sem ser convidado. Nenhum obsessor entra sem bater na porta. É preciso que de uma vez por todas a gente entenda que não é o poder do espírito obsessor, mas sim a nossa fragilidade. Que não é o espírito que arromba a porta e entra na nossa casa. Ele recebe autorização através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, ou seja, da nossa vibração, da nossa energia. Naturalmente, se eu sou uma pessoa explosiva, se eu sou uma pessoa briguenta, se eu sou um cara que fala palavrão, se eu sou do tipo explosivo, que bato na mesa, que grito, naturalmente, você está permitindo que espíritos dessa natureza adentrem o seu lar e fiquem ali o tempo que eles quiserem. Se eu sou uma pessoa pessimista, depressiva, não tenho vontade de me curar da depressão, haja vista isto. Porque você tem muitas pessoas que estão em depressão, mas que não são assediadas por espíritos inferiores. Porque apesar de estarem em depressão, estão fazendo o esforço necessário para saírem daquele quadro. E esse esforço já gera para ela uma proteção natural. Mas aquela pessoa que é pessimista, que é depressiva, que acha que a vida é uma porcaria, que não dá para viver, ela abre o campo e espíritos dessa natureza adentrarão a sua casa e ficarão ali muito tempo. Aguinaldo, se a gente fazer o evangelho no lar, resolve? Resolve, por algumas horas. É a mesma coisa de você perguntar, e se eu lavar a minha casa, ela fica limpa? Fica. Até que hora? Até você entrar de pé sujo e sujar de novo. Porque se você não limpa os pés para entrar dentro da casa, você acabou de limpar 5 minutos, ela está suja de novo. É a mesma coisa. Eu posso fazer o evangelho no lar, e como no evangelho no lar, nós lemos o evangelho, fazemos uma prece, elevamos o nosso pensamento. Os benfeitores, naturalmente, fazem uma limpeza no ambiente, sem dúvida alguma. Mas se 5 minutos depois nós começamos a discutir, por exemplo, tem muita gente que usa o evangelho no lar para dar alfinetada no parente. Ele diz assim, eu vou abrir assim, por acaso o evangelho, dá um jeito de dobrar assim a página, para cair naquela, que ele quer dar uma alfinetada e não tem como, aí ele lê o trecho, né? E assim, nas partes que ele acha mais importante, ele até impõe mais a voz e lê com mais força, né? Tipo assim, é para você. Aí, quando vai para os comentários, se é aquele evangelho que o pai comenta, o filho comenta, a mãe comenta, daí a pouco vira uma briga, né? Vira uma discussão, porque é alfinetada daqui, é alfinetada dali, e evangelho no lar, na verdade, não é para isso. Se isso acontecer, o ambiente continua muito complicado. Isto vale para a terceira pergunta, a relação sexual. Quando você tem uma relação sexual visando apenas o prazer, quando você, por exemplo, vai a uma casa de prostituição, ou quando você, de uma forma, digamos assim, bastante instintiva,
busca o sexo em qualquer lugar ou com qualquer pessoa, acredite, você pratica um sexo em grupo. Você pratica um sexo em grupo. Você, a pessoa que você está e mais meia dúzia de espíritos que vão sentir o orgasmo junto com você. Que vão suar, se for o caso, junto com você. Parece assustador isso, mas é fato, é verídico. Quando que André Luiz narra, quando vai explicar a reencarnação de determinado espírito, num ato sexual da mulher que vai ser a mãe e do homem que vai ser o pai, toda uma proteção em torno do lar. Absolutamente nenhum espírito tinha permissão para passar de determinado ponto para dentro da casa. Obviamente, quando nós estamos falando de uma sexualidade, onde na relação sexual, ao afeto, ao carinho, ao amor, todos esses elementos necessários, não há problema algum, fique tranquilo. Está você e o seu parceiro ou a sua parceira ali no quarto e só vocês dois. Fique tranquilo. Quando não, tem até espírito comendo pipoca, tomando Coca-Cola, assistindo, né? Porque aí tem uma plateia. Vem quem quer participar e vem quem quer assistir. Isso é fato. Eu não estou dando aqui um exemplo assim, só um exemplo para dar uma ideia. É fato. É assim que funciona. E isso vale para qualquer outra situação. Estamos falando aqui da questão da intimidade, porque isso realmente gera dúvida, muita dúvida. Como é que é essa questão da intimidade? Como foi aquela pergunta, mas eu estou tomando banho. Será que tem a possibilidade de um espírito adentrar lá e ficar me olhando? Como é que funciona isso? Existe. Agora, eu preciso entender como é que isso pode ou não pode acontecer. Para isso, recapitulando, precisamos estudar a doutrina espírita. Vale abrir um parêntese uma vez mais, nunca é demais dizer, e lembrar que o estudo da doutrina espírita representa muito pouco se nós não decidirmos por nos estudarmos profundamente. A gente vê a casa espírita cheia, isso é muito bom, nos dias de palestra, nos dias de estudo, nas terças-feiras, onde o Dr. Klaus atende aí centenas de pessoas. Todavia, se não houver uma disposição para amar, se não houver uma disposição para a fraternidade, se eu não aprender a conviver em harmonia, se eu não aprender a pacificar o meu coração, todo o nosso conhecimento não nos ajudará mais tarde na vida espiritual. É conhecimento, é seu, você conquistou, parabéns. Mas no que diz respeito à sua paz, à sua felicidade, isso pouco vai ajudar. Ok? Vocês entenderam até aqui? Ok, vamos em frente. Respondida essas 3 perguntas, quem é que te acompanha, vê aí o que você pensa, o que você sente, não é? Que você vai descobrir. O banheiro também está respondido, né? Tenho certeza que algumas pessoas vão começar a fazer prece antes de ir no banheiro. Não precisa tanto, viu? Não precisa fazer prece para ir no banheiro, não, tá? É o conjunto da obra, você entendeu? É o conjunto da obra. Porque tem uma coisa. Por que há momentos em que nós não estaremos sendo influenciados por nenhum espírito? Ora, porque há momentos em que nenhum espírito vai se interessar em estar perto de você. Quando, por exemplo? Quando você está participando de um churrasquinho em família. Comendo carne, tomando uma cervejinha, tomando um refrigerante. Qual o interesse, em primeiro lugar, de um benfeitor participar disso com você? Para que o seu anjo da guarda ficaria perto de você, se você está num churrasquinho em família e não está correndo nenhum risco? Por que um espírito, que não tem nada para fazer, estaria participando daquele momento? Porque tem isso. Eu preciso lembrar que existem algumas coisas que eu faço, que você faz, que nós fazemos, que não é de interesse dos espíritos. Tem que despertar nos espíritos algum interesse. Aí sim, eles vão. Então, se eu estou lá tomando uma cervejinha, no final de semana para relaxar, muito provavelmente você está ali sozinho. Hora que passar da quinta, você vai começar a ter companhia. Aí você já não está mais sozinho. Porque espíritos que têm o vício do álcool, alcoólatras desencarnados, vão farejar. Não é o cheiro da cerveja, é o cheiro da tua energia, que é alterado pelo álcool.
E aí eles vão farejar e dizer, pô, legal, já passou da quinta, se eu encostar ele bebe 10. E aí você percebe que o cara que está bebendo, ele é muito forte, porque ele bebe 10 e não fica nem zonzo. É evidente, dividiu para 4. Ele encarnado e mais 3 desencarnados, porque eles vampirizam as energias, isso é fato. E os espíritos inferiores, nesse caso, por exemplo, os alcoólatras, eles ficam bêbados, vampirizando de canudinho aquele indivíduo que está ali. Você pega, por exemplo, umas festas malucas que tem por aí, não vou citar o nome de nenhuma, porque gosto não se discute, que tem aquele batidão, né? Que começa às 9 horas da noite e é o mesmo batidão. O interessante é que a letra das músicas são muito boas, muito profundas, e vai aquele batidão regado a bebida, a sexo, a droga, até 6 horas da manhã, quando você vê o povo saindo, parece filme de zumbi, porque aquela maquiagem derreteu, escorreu pelo rosto, né? Aquelas olheiras, pensem bem, a noite inteira, bebendo, usando droga e curtindo num ambiente desse, ora, quantas obsessões acontecem e começam no lugar desse? Quantas obsessões? Pela festa em si, de forma alguma. Não é a festa, é a intenção que eu vou na festa. É como o carnaval. Não há nada de negativo no carnaval em si, porque é uma festa popular. Mas a partir do momento que o carnaval se torna um pretexto para eu colocar para fora os meus instintos mais primitivos, aí nós temos um problema. Porque o que nós vemos é o ser humano normalmente usando as festas como álibi para ele dar vazão aos seus instintos mais primitivos. Então aí os problemas começam. Até no carnaval, problema algum. Na balada, problema algum. Mas a intenção com que eu vou nesses lugares, o que eu faço lá, as pessoas que eu fico, pode comprometer profundamente a minha estrutura espiritual, emocional e, por que não dizer, física também. Hoje em dia, a maior arma que os obsessores têm à disposição deles em relação aos jovens é a droga. E é evidentemente que é uma estratégia muito boa para eles. Porque há algum tempo atrás, os obsessores, quando queriam atingir um jovem, um adolescente, ficavam ali obsediando, encontrando uma brecha, tentando daqui, tentando dali, tentando jogar o jovem contra a família, tentando fazer o jovem ficar lá na cama só deitado para criar um problema. Isso ia há anos, hoje não. Se o obsessor consegue induzir o jovem para a droga e ele se torna dependente, o obsessor pode ir embora, o serviço está feito, a droga faz o resto. Existe hoje em dia um monte de adolescentes, de jovens que reencarnaram com um compromisso grave com o Cristo. E as trevas tiraram de circulação, simplesmente fazendo ele dar o primeiro gole, ou experimentar o primeiro cigarro. Daí para frente, por causa das carências, por causa das dificuldades íntimas, a pessoa, o jovem, foi por conta própria. É isso que acontece. Não só com o jovem, naturalmente. Eu estou dando o exemplo do jovem, porque quando se fala de balada, quando se fala de álcool, quando se fala de droga, o jovem está ali, na linha de frente, porque são os ambientes que eles vão. E não tenham dúvida, eles vão permeando esse caminho e facilmente eles empurram o jovem para a droga e acabou, o obsessor pode ir embora, que a droga faz o resto, essa dependência que cria. E aqui repetimos mais uma vez, toda dependência é negativa. Qualquer dependência é negativa, a não ser a dependência de Deus. Qualquer coisa que você precise usar, até mesmo aquela cerveja para tomar coragem de chegar na menina. Eu sou meio tímido, eu não tenho coragem, então vou tomar uma para ficar mais assim, ficar mais solto, né? Ficar mais solto. Pois é, vai ficando solto que a hora que você vê, a hora que você perceber, você não consegue fazer nada, absolutamente nada mais sem o ingrediente da bebida. E você se tornou um dependente. E a partir daí, sabe-se Deus o que vai acontecer. É uma coisa que a gente tem que ficar muito, muito alerta. Nós que somos famílias, evidentemente temos que estar atentos a isso. Dando à criança, dando ao jovem, ao pré-adolescente, ao adolescente, ferramentas para que eles não se interessem por esse tipo de coisa. Há exceções, mas, normalmente,
quando o jovem, a criança, se sente amada, se sente querida, quando há o diálogo, quando há aproximação, é mais fácil livrá-los destes caminhos tortuosos que quase sempre empurram o jovem para uma desencarnação prematura. Se não através do suicídio, através do comprometimento dos órgãos físicos à doença física, que nasceu a partir de um vício. É preciso que a gente trabalhe muito nesse sentido. É preciso que a gente pense muito a esse respeito. No momento em que se ventila a ideia da liberação das drogas, vendida em determinadas quantidades, porque acabaria com o tráfico, pode até acabar com o tráfico. No entanto, nós estaremos assinando um documento de que nós fomos incapazes de lutar contra algo, e por isso cedemos, e aquela história, se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. A liberação da maconha é mais ou menos isso. Nós não damos conta, então nós nos juntamos a ele e queremos dizer que isso vai acabar com o tráfico e vai destruir seu filho também, não se esqueça disso. Porque o que antes era mais difícil, agora ele consegue com mais facilidade. Apesar de que o assunto é polêmico e nós poderemos encontrar opiniões diferentes, eu estou fazendo uma análise sobre o ponto de vista espiritual. Se eu acabei de dizer que as drogas é uma das armas mais poderosas dos obsessores, eu não posso dizer que nós temos que ser a favor da liberação da maconha. Não dá para dizer isso. Eu até aceito que tem outras linhas de raciocínio, aquela coisa toda. Ok, respeitamos a opinião de cada um. Sobre a ótica espiritual, não dá, porque é correr risco desnecessário. Certo? Vamos lá então, vamos voltar para o nosso estudo. Eu me alonguei demais, mas não tem problema. Nós vamos fazer os estudos numa sequência, e o que ficar para trás, nós terminamos na quarta seguinte. Aqui algumas coisas que eu já até expliquei, só para a gente reforçar. Os espíritos veem tudo o que fazemos, não é uma pergunta, uma afirmação. Os espíritos veem tudo o que fazemos. Não conseguimos esconder nossos pensamentos dos espíritos, bons ou maus, mesmo porque cada pensamento ou emoção tem uma energia específica, que é a nossa aura. Os espíritos inferiores ou superiores, eles nos reconhecem pela nossa aura. Já ouviram falar sobre a aura, né? Que é aquela luz clara, bonita, brilhante, linda, se for o meu caso. E aquela luz assim, mais escura, quase apagada, se for uns e outros que estão presentes, que nós não vamos citar o nome. Brincadeira. A aura é a somatória, essa energia é a somatória daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós fazemos. A somatória dessas três coisas gera o quê? Gera a energia que nós vibramos. E a energia que nós vibramos tem uma identidade, tem uma coloração. Os médiuns que são mais treinados conseguem perceber isso. Por isso que às vezes quando o paciente deita na maca para o tratamento, nós dizemos para os médicos, olha, se aproxime, toque no chakra coronário, segure o pulso, toque de leve o paciente, ou talvez não tenha nem tocar, tente entrar, os médiuns da casa ouvem muito eu dizer isso, tentem entrar no padrão vibratório da pessoa. O que é entrar no padrão vibratório? É você captar a emoção. E os médiuns fazem isso. Olha como tem sentido. Nossa, eu me aproximei de fulano, o que tem? Nossa, eu senti uma tristeza, um peso no coração, uma amargura. Será que tem um espírito perto dele? Não, é a energia dele. Você entrou na frequência que a pessoa está. Se nós treinarmos, nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos identificar a energia e qual emoção está gerando aquela energia. Se é medo, se é culpa, seja o que for. Os espíritos inferiores, eles nos estudam para descobrir justamente qual é a nossa fragilidade. Através dessa energia que nós vamos liberando. Se eu estou inseguro, se eu tenho medo, eu libero uma energia específica. E aí então, os espíritos acabam nos envolvendo por conta disso. Eu me lembro que há muitos anos atrás, não tantos assim, quando eu fazia palestras, como faço até hoje, às vezes eu tinha uma dificuldade no meio da palestra. Às vezes a palestra estava indo bem, de repente, um mal-estar, uma sensação ruim, e a coisa enroscava, e para terminar a palestra dava trabalho.
dialogando, conversando muito com Lindomar, que é uma pessoa muito experiente, um querido amigo, ele me explicou que às vezes as pessoas que estão no salão, por uma razão qualquer, deixam o padrão vibratório cair. Por exemplo, uma palestra que dá sono. O cara está bem, coitado, ele está indo bem. Só não é uma palestra assim, emotiva, é assim uma palestra mais devagar, mais lenta, né? A pessoa pensa muito para falar, demora 5 minutos para ler uma frase. Aquilo vai dando uma impaciência na gente, né? E assim, e a gente fica mordido por dentro, que hora que vai acabar isso, não aguento mais, começa a esticar o pé na cadeira e começa a se mexer, né? A hora que fala, acabou, vamos aplicar o passe, já está de pé aplicando o passe, porque ele não vê a hora de sair do salão. Naturalmente, isso gera uma queda no padrão vibratório do ambiente, prejudicando o próprio ambiente e prejudicando o orador. Mas há determinadas coisas que o orador fala que também pode causar isso, que era o meu caso. Às vezes, uma colocação mais num tom de cobrança, por exemplo. Como eu trabalho em sessão mediúnica desde os 14 anos, e tenho uma certa experiência nessa área, eu sempre fui muito convidado para falar sobre médium, sobre mediunidade, sobre trabalho mediúnico, sobre disciplina, como é que é ser médium. Em alguns momentos dos seminários, a gente diria assim, batia mais forte. Olha, o médium tem que ter responsabilidade, o médium não pode ser preguiçoso. E determinadas palavras incomodavam as pessoas que estavam ali. Por exemplo, você diz assim, olha, médium preguiçoso não evolui, a mediunidade fica limitada. Aí você tem 3 ou 4 trabalhadores que são preguiçosos. Evidentemente, eles não vão gostar daquela colocação. Eles vão começar a vibrar contra você. E se você que está falando não tiver uma proteção legal, se você não estiver atento, aquela energia vai complicar toda a sua palestra. Então, aí hoje, aprendendo isso, a gente procura usar outras palavras mais suaves. Olha, o médium tem que prestar atenção na sua responsabilidade. O médium não pode deixar o trabalho de lado. E aí você evita palavras mais pesadas, palavras que possam gerar no ambiente um mal-estar. Então, isso tudo é energia, é padrão vibratório, que nós estamos aqui envolvidos. Às vezes nós estamos aqui fazendo o estudo de quarta-feira no centro, e a gente percebe claramente o padrão vibratório cair. E quando o padrão vibratório cai, há o risco de ter infiltração de espíritos inferiores. Porque você tem uma proteção no ambiente, sustentada pela nossa vibração. E aí se você tem muitos problemas dentro do centro, muitos trincos, muitas brechas, não há orador que consiga sustentar a vibração aqui em cima. Não tem jeito, você se mata. Aí um está dormindo num canto, outro está dormindo no outro. O outro está com pressa que a palestra acabe. O outro está olhando a roupa da outra. Isso vai gerando uma psicosfera complicadíssima. E às vezes todo o trabalho do passe é comprometido. Vamos tirar essa ideia da cabeça, essa ideia ingênua, essa ideia boba, que porque estamos dentro do centro espírita, nós estamos protegidos. Você se sentiria protegido no meio de lobos? Não. Pois é. Como nós somos, de certa forma, lobos ou adoentados, nós não temos essa segurança toda. A proteção dos espíritos se limita ao nosso livre-arbítrio. Vocês entenderam até aqui? Muito bem. Vamos em frente. Nós pegamos um gancho só para aguçar a curiosidade de vocês. O livro Conflitos de Egos, que foi o primeiro livro lançado pelo Dr. Inácio Ferreira, e depois Egos em Paz, Egos em Conflito, melhor dizendo, e depois Egos em Paz. Esses livros do Dr. Inácio Ferreira, eles são muito interessantes, porque eles falam de uma influência diferente, não mais a influência de um espírito, não mais uma ação externa, mas uma ação interna, de uma personalidade do indivíduo atuando sobre o próprio indivíduo. E aí, ele cita, e eu coloquei essas 2 imagens aqui, só para me lembrar do exemplo, ele narra o caso de um jovem franzino, um jovem assim, bem tímido, bem magro, que tinha crises, que tinha desmaios,
sucessivamente. E aquelas crises eram provocadas pela personalidade dele do passado, no qual ele havia sido um soldado. E aquela personalidade, digamos assim, o ego prevalecente, não admitia que o eu principal estivesse reencarnado num corpo tão franzino. Então, aquilo que se pensava que era uma ação obsessiva de um espírito obsessor, tratava-se da ação de uma personalidade do próprio indivíduo. Aguinaldo, não entendi nada. Bom, então você vai ficar sem entender até a gente estudar o assunto, porque isso aqui foi só para aguçar, nós não vamos falar disso hoje, sim? Frase de Odilon Fernandes: na vida de qualquer pessoa, o passado é mais presente que o próprio presente. Lembram? Outro dia, na última sexta-feira, nós fazíamos uma palestra e dizíamos que é muito fácil a gente cair, é muito fácil a gente tropeçar, porque se você pegar uma corrida de 10 quilômetros, demos esse exemplo, e você saiu da linha de partida e correu 2 quilômetros, naturalmente você está muito mais perto da linha de partida do que da linha de chegada. Estando muito mais perto da linha de partida, a possibilidade de você chegar no final é muito grande, de você não chegar no final é muito grande. A linha de partida é a atual encarnação. Nós estamos começando de novo. Se eu percorri só 2 quilômetros, é natural que eu seja muito mais influenciado por aquilo que eu fui, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu senti, do que por aquilo que eu ainda vou desenvolver. Imaginemos assim, que o que está para trás é o homem velho, o que está no presente é o homem em transformação, e o que está no futuro é o homem novo. Só que o homem velho está a 2 quilômetros de distância, e o homem novo a 8. A 8. Por isso que a influência do mal, ela tem mais reciprocidade em nós. Por que é muito mais difícil seguir bons exemplos do que seguir maus exemplos? Porque nós somos atraídos para aquilo que é perigoso, para aquilo que é prazeroso, e não somos atraídos para aquilo que é bom. A mensagem do Cristo está à nossa disposição há 2000 anos. E há uma resistência incrível em relação à mensagem do Cristo. Nós que somos espíritas hoje, não é a primeira vez que nós estamos tendo contato com a mensagem de Jesus. Com o espiritismo talvez, porque é uma doutrina muito nova. Mas em relação ao cristianismo, por certo, nós já tivemos contato com o cristianismo. E por que é tão difícil? Porque o passado, o nosso passado, é muito presente do nosso presente. Daí as personalidades. As personalidades nada mais são do que o amontoado de tudo aquilo que nós fizemos até o presente momento. Deu para entender essa questão? Então a gente cai com muita facilidade. Há uma fragilidade. Os amigos espirituais se entristecem com nossos equívocos e os inferiores tentam tirar vantagem dos nossos erros. Simples assim. Você nunca vai ver um benfeitor desesperado. Você nunca vai ver um espírito superior arrancando os cabelos. Nunca. Por quê? Porque eles entendem que esse é o processo. Para nós, o erro é sinônimo de fracasso, de coisa horrorosa. Para os espíritos superiores, o erro é sinônimo de aprendizado. Para eles, nós aprendemos quando acertamos e aprendemos quando erramos. A diferença é que quando nós aprendemos com o erro, o aprendizado é mais doloroso. Quando nós aprendemos com o acerto, é menos doloroso. Então, para os benfeitores, está tudo certo. Jesus, em momento algum, se desespera com o que está acontecendo no orbe terrestre. Aí as portas de uma possível terceira guerra, tanta fome, tanta tragédia, tanta violência. E o que é que Jesus faz? Nada. Ele deixa que as leis de Deus cumpram o seu papel. Porque Jesus sabe que o pior dos criminosos, por mais absurdo que pareça, um dia se tornará um bom espírito. Que aquele criminoso mais terrível, capaz de atrocidades inimagináveis, um dia se tornará um benfeitor da humanidade, porque esta é a lei de Deus. Nós somos criados simples e ignorantes e chegaremos à perfeição, ponto, não há o que discutir.
Então eles não se desesperam, eles compreendem as nossas fragilidades, eles compreendem as nossas fraquezas. Por isso que não há por parte de Deus um julgamento e uma condenação, há um aprendizado. Eu vou aprendendo com os meus tropeços, eu vou aprendendo com os erros que eu pratico, com os erros que os outros praticam comigo. Os inferiores, por sua vez, eles tentam se aproveitar disso, porque são as brechas, são os trincos, obviamente, para nos tirar do caminho, para nos fazer desistir, para tentar jogar na nossa mente que não vale a pena servir o Cristo, que não vale a pena fazer o bem. E olha que eles têm aí muitos aliados, porque nós vivemos num mundo convidativo a não fazermos nada no que diz respeito ao espiritual. Nós somos convidados a todo momento a parar com esse negócio de fazer trabalho social, de vir numa quarta-feira no centro estudar, de aplicar passe, de perder, entre aspas, tempo da nossa vida para estar aqui. Os shopping centers da vida, as distrações as mais variadas, sempre fazem um convite para irmos para fora. O convite de Jesus continua sendo para viajarmos para dentro, porque quando vamos para dentro, acordamos. E nós todos, se vocês fossem me perguntar, Aguinaldo, e como é que nós estamos, dormindo ou acordado? Eu diria assim, espreguiçando. Espreguiçando. Vamos colocar dessa forma. Não estamos mais dormindo, eu acho. Porque a partir do momento que eu estou tentando lutar com as minhas fragilidades, a partir do momento que eu estou tentando vencer as minhas más inclinações, ainda que eu falhe, ainda que eu não dê conta, eu já estou acordando, eu estou espreguiçando, ainda não estou totalmente acordado. Pior, quem está no processo de hibernação consciencial, porque esse sabe-se Deus até quando, até que hora vai dormir. Continuando o assunto, mais um pequeno texto, podemos considerar que o homem é produto do meio, porém, não podemos esquecer de que antes o meio é produto do próprio homem. É um jogo duplo. Nós somos influenciados pelo meio em que vivemos. Sim? Então, uma criança que nasceu num meio onde o pai bebe bebida de álcool, a mãe bebe bebida de álcool, o irmão bebe bebida de álcool, tem grandes possibilidades de se tornar um alcoólatra, porque aquele espírito está sendo influenciado pelo meio. No entanto, aquele espírito só está ali porque ele também influenciou o meio, reencarnando entre os espíritos que têm afinidade com ele. É um jogo duplo. Da mesma forma que o meio onde eu vivo me influencia, eu também influencio o meio que eu estou. Aguinaldo, então como é que fica? Fica que aí o espírito em questão, ele vai se inclinar para um lado ou para o outro lado, a depender da evolução que ele alcançou. Existem espíritos com uma certa evolução, que mesmo reencarnando num ambiente onde há muitos vícios, eles conseguem escapar daquilo. Chamo a atenção de uma questão que também está no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, quando o espírito reencarna num meio repleto de vícios, o mal não se torna para ele um arrastamento irresistível? E os espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. Prestemos atenção. O poder do livre-arbítrio. Kardec está perguntando assim, se o espírito reencarna, assim, mas numa família, numa cidade, num bairro, numa comunidade, que só tem gente de má vida, só tem bandido, só tem criminoso, só tem gente da pior espécie. Nesse caso, coitado, o mal é um arrastamento irresistível, e os espíritos pontuam, arrastamento sim, irresistível não. Eles estão querendo dizer que não importa o tamanho do vício, quando eu quero, eu consigo. Quando eu decido, eu consigo. Quando eu faço as minhas escolhas corretas, eu consigo. Então não venha com essa história, eu não dou conta, eu não posso, é muito difícil. Veja bem, a vida não é difícil. A vida ficou difícil, porque nós perdemos as outras oportunidades. É bom que se diga isso. Porque quando a pessoa diz, mas a minha vida está muito difícil, ela está querendo justificar.
porque ela não trabalha, porque ela não faz o bem. E ela está querendo acusar indiretamente, a minha vida é muito difícil. Quem criou a vida? Deus. Então, intimamente, ela está querendo dizer, a vida é muito difícil e a culpa é de Deus. Não, senhor. Já foi muito fácil. Há milênios. O que nós fizemos? Jogamos fora. Continuou fácil. O que nós fizemos? Jogamos fora. Continuou fácil. O que nós fizemos? Desperdiçando. Foi passando o tempo, agora ficou difícil. Não porque a vida seja, mas porque nós perdemos muito tempo e acumulou. É igual quando você não paga uma dívida. Juro em cima de juro, ela triplica. E aí fica mais difícil para pagar. Simples assim. Mais um slide, já estamos terminando de hoje. Esta frase é do Dr. Inácio Ferreira, que está nos livros já citados aqui. Somos influenciados por nossos egos ou personalidades. O espírito, aqui no caso, ele prefere usar o termo ego. E nós preferimos usar o termo personalidade. Dos nossos egos do passado, personalidades, eu coloquei aqui entre aspas. Todavia, quase sempre há um ego maior ou um ego prevalecente. Vamos explicar. Como cada encarnação nós criamos uma personalidade, dentro de nós existem vários de nós. Há um eu principal, que sou eu, que estou no comando, mas há vários egos ou várias personalidades que você traz na tua história e que são egos que ainda não se resolveram. Porque toda fragilidade que você resolveu não tem mais ego. Ele se agregou ao eu principal. Ego prevalecente, no livro, Dr. Inácio Ferreira está falando daquelas personalidades mais atuantes, que têm um domínio maior sobre a atual encarnação. É o ego prevalecente, ou seja, aquele ou aqueles que prevalecem. Eu já vi casos, eu já lidei com casos de uma jovem, inclusive, de menos de 20 anos, que ela tinha 6 personalidades diferentes. Normalmente não é assim, normalmente você tem uma ou duas personalidades agindo. Nela não, ela tinha 6 personalidades agindo. Eu tive a oportunidade de conversar com ela, a personalidade atual, e conversar com outras 4, completamente diferente dela, usando o mesmo corpo. O jeito de falar, o jeito de cruzar a perna, completamente diferente. Elas faziam uma espécie de rodízio com essa criatura. Impressiona, mas isso é fato. Isso nós podemos tratar com terapia, mas principalmente a casa espírita que trata desse tipo de problema é muito útil nesses casos. O último slide para a gente encerrar o primeiro estudo. Os espíritos inferiores se aproveitam também das circunstâncias, mas também podem criá-las. Quando você faz uma palestra para um público heterogêneo, você diz assim: um espírito não tem o poder de matar uma pessoa. As pessoas precisam ouvir isto, tá? Agora, quando você faz um estudo mais restrito, num grupo, aí você diz diferente. Os espíritos têm o poder de matar uma pessoa, sim. Não com as suas mãos, mas criando as circunstâncias, criando os elementos necessários. Vamos pegar um exemplo. Imagine José. Quem é José? José é um cara bom, mas é um cara explosivo, é um cara nervoso, é um cara que resolve tudo na pancada, é um cara assim, que mexeu com ele, ele vai lá e resolve tudo no grito. E o seu José, como ele tem vários sítios, ele tem propriedades, com medo de assalto, ele carrega uma arma com ele. Tem porte de arma, tudo certinho, para se defender de bandido. Se você encontrar um obsessor que queira exterminar com ele, que queira fazer a sua encarnação acabar, ele tem 2 formas. Vamos dar mais simples. O que eles vão provocar no seu José? Ou vão tentar provocar no seu José? A vontade de beber álcool? Não, não é a característica dele. A vontade de usar droga? Imagina, ele nunca nem sabe o que é isso. Não é do perfil dele, você morou no sítio, um homem simples, um homem sistemático. O que eles podem tentar? Fazer ele abandonar a família dele? Não, de jeito nenhum. Ele é um cara família. Mas ele é nervoso, ele é explosivo. E de repente o seu José está lá,
olhando a cerca que o vizinho jogou um pouco para cá e roubou 2 metros dele. O vizinho chega e distrata o seu José, chama a atenção dele. Os obsessores, percebendo que a circunstância pode ser ideal, se o vizinho permitir, encostam no vizinho e intuem o vizinho a falar umas besteiras para o seu José. O seu José, um homem de cabelo branco, um homem que nunca passou em frente a uma delegacia, ser maltratado daquele jeito? Não, eu tenho a minha honra. Vai na caminhonete, pega o revólver e descarrega no vizinho. 30 anos de prisão. Acabou a vida do seu José. Os espíritos podem eliminar a sua vida. Podem criar situações para que você caia nessa armadilha. Observem, quando eu digo que os espíritos podem matar, é entre aspas, porque observe que no exemplo que eu dei do seu José, os espíritos de certa forma o induziram a ir para a cadeia, mas quem puxou o gatilho foi ele. Então ele tem participação direta e efetiva no processo, mas pode acontecer. Então, estejamos muito atentos a esse tipo de circunstância que pode ser criado. Pense, verifique se é uma boa ideia, verifique se vale a pena, verifique se é bom fazer isso, porque às vezes você pode ter um problema sem necessidade. Ok, pessoal? Tudo bem? Na próxima quarta-feira, nós finalizamos os estudos sobre a influência dos espíritos, dos nossos pensamentos e nas nossas ações, e iniciamos o estudo sobre obsessão. Falando sobre obsessão, vamos falar mais um pouco sobre a auto-obsessão, que é a influência das personalidades do passado na nossa encarnação atual. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe.